Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 14. A guerra dos reis, a experiência de Abraão em batalhas, a restituição dos bens de Ló, o panorama da sua grande vitória. Deus engrandecerá o desafio para que a sua vitória seja maior. Gênesis capítulo 14, verso 1. E aconteceu que, naquele tempo, Anrafel, o rei de Sinar, Arioque, o rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, o rei de Goim, Gênesis 14, verso 2, fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Gênesis capítulo 14, verso 3. E todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Ofereceram mais tempo de tribulação do que de serviço. Gênesis capítulo 14, verso 4. 12 anos serviram a Quedorlaomer, mas ao 13º se rebelaram. Eles venceram os grandes gigantes daquele tempo, abrindo caminho para o futuro de Abraão. Gênesis 14, verso 5. Por isso, ao 14º ano da rebeldia, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Astarote, Carnaim, aos Unzins e a An, e aos Emins e em Savekiriataim. Gênesis 14, verso 6. E aos Oreus no seu monte Seir, até a planície de El-Parã, que está junto ao deserto. Gênesis 14, verso 7. E voltaram e vieram à planície de En-Mispapte, que é Cádiz, e feriram todo o campo dos Amalequitas e também o campo dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Por que Deus permitiu isso? Para tratar com Ló e recuperar os dízimos de Abraão que foram nas mãos de Ló, quando deveriam ser entregues nas mãos de Melquisedeque. Gênesis 14, verso 8. E saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar. E todos estes ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. A vitória de Abraão será valorizada ainda mais à medida da dificuldade que se apresenta. Gênesis 14, verso 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. A grande guerra deu-se no meio de grande fartura econômica desconhecida naquele tempo. Assim é hoje, quando os homens se digladiam sobre fontes inesgotáveis de economia, enquanto Deus os contempla com tristeza. Gênesis 14, verso 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os que se salvaram fugiram para os montes. Grandes conquistas servem para motivar grandes cultos, grandes ofertas e resgatar grandes perdas. Gênesis 14, verso 11. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Homens fiéis podem até perder, mas recuperam o que foi perdido. Gênesis 14, verso 12. E tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram.
A força daquele que decide morar entre os carvalhos é maior do que aquele que decide habitar nos jardins de Sodoma. Nossas escolhas transformam com grande impacto o futuro de nossa descendência. Gênesis 14, verso 13. E veio um que escapou e o relatou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, e estes eram aliados de Abraão. Gênesis 14, verso 14. Escutando Abraão de um fugitivo que o seu irmão estava preso, levou seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu aqueles reis até Laís, que é Dan. Gênesis 14, verso 15. E caíram contra eles de noite, e ele e os seus servos que se distribuíram e os feriram, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Aquele que havia escolhido as campinas do Jordão agora depende do perdão e da misericórdia de um grande vencedor. Gênesis 14, verso 16. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e as demais pessoas. O aparecimento de Melquisedeque, o cananeu que conhecia o pacto de Deus com Noé. Um tipo de Cristo, a mesma ordem da qual Cristo fará uso para introduzir o sacerdócio da graça para benefício de todas as nações. A continuidade da doutrina dos dízimos que foi estabelecida antes dos dias de Abel. O sacerdócio superior de Melquisedeque e seu cerimonial, altar, pão, vinho e dízimos. Gênesis 14, verso 17. E depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora ele faz o certo, oferece dízimo de tudo, inclusive dos bens de Ló, os quais não haviam sido consagrados quando da separação. A primeira aparição do sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque, tipo de Cristo, Hebreus 7, 4 a 7. A Bíblia fala da linhagem sacerdotal de Cristo, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Gênesis 14 e 15, os capítulos mais importantes da vida de Abraão. No 14, ele recebe Melquisedeque quando vem de uma guerra contra o rei de Sodoma. Aqui está a origem da linhagem sacerdotal de Cristo. Em Gênesis 15, vemos que Deus dá a Abraão o direito de entrar na terra. Na verdade, Melquisedeque era da descendência de Cã, de Jebus, capital dos cananeus. Era rei, sacerdote. Sua família era a família de reis. Ele optou pelo Deus Criador, o Deus de Abraão, o Deus único. Toda a família e seus antepassados estavam debaixo de uma maldição, a maldição da impureza sexual. Mesmo assim, ele não aceitou esta maldição sobre a sua vida. Ele soube que Abraão tinha uma bênção, a de abençoar os que lhe abençoassem. Melquisedeque veio ao seu encontro para abençoar e ser abençoado. Naquele momento, Melquisedeque recebeu as bênçãos de Abraão, que foram maiores que as maldições de Noé. De onde vinha Abraão? Vinha de uma grande guerra, da qual saiu vitorioso, das terras de Sodoma e Gomorra, onde Ló, seu sobrinho, morava. Melquisedeque era um cananeu abençoando a um hebreu. Uma aparente contradição se compararmos com a bênção e a maldição de Noé, no capítulo 9, versos 24 e 25 de Gênesis. Melquisedeque agora tem bênção. Seu sacerdócio é tomado por Deus para estabelecer o trabalho universal de Cristo. Veja que bênção! O sacerdócio de Melquisedeque é uma representação do sacerdócio universal.
O sacerdócio universal é o mesmo que o sacerdócio real que foi prometido a Israel. Já existia desde os dias antigos. Melquisedeque estava cedendo o direito a Abraão no capítulo 14, para que pudesse oferecer sacrifícios com outra unção no capítulo 15. Se não participasse daquela nova unção, o construtor de altares estaria em sua tradição, mas não com a bênção de Melquisedeque. Seu ministério seria restaurado e renovado para poder oferecer este tipo de sacrifício no capítulo 15. Neste capítulo 15, seu altar é ampliado, fruto do encontro com Melquisedeque, tipo de Cristo. A importância dos primogênitos neste sacerdócio. Somente os primogênitos podiam perpetuar o sacerdócio universal, já que qualquer povo podia oferecer holocaustos a Deus, Criador. A prova é que Melquisedeque, que não foi semita, era sacerdote universal. Seu sacerdócio não estava condicionado a um limite nacional. Mas os primogênitos falharam. O propósito de Êxodo 19, 5 e 6 é guardado até Moisés. Neste tempo, Deus nacionaliza o sacerdócio e o limita em uma única nação. Levanta uma tribo em um lugar de uma nação, mas os levitas que haviam sido levantados em lugar dos primogênitos em número 3 também falharam. Deus levanta nazireus como porta emergente. A importância dos nazireus. Os nazireus sustentam o propósito em Sansão, Samuel e João Batista. Os nazireus tomam conta do sacerdócio e, distante dos templos, oferecem sacrifícios de louvor. Redescobrem o sacerdócio de Melquisedeque nos dias de Samuel, com a função das escolas de profetas. Os profetas e seus filhos redescobrem a música na oração, adoração, os instrumentos musicais, o monte, a profecia ministrada, o vinho e o pão de Melquisedeque, os 3 cabritos de Abraão, do capítulo 15. Todos os nazireus foram fruto da impossibilidade de suas mães, eram estéreis. Seus filhos não eram parte do sistema comum de sacerdócio. Deus interviu e eles passaram pela prova e entraram pelas portas do ministério. O sacerdócio de Melquisedeque, o reino de príncipes e sacerdotes. O sacerdócio arônico foi uma emergência. Deus não queria usar dessa possibilidade. O sacerdócio que desejava para o povo eleito era o sacerdócio de Melquisedeque. Com ele, toda a nação, sem distinção, poderia ser um corpo de ministros, uma nação literalmente santa. Eram grandes as diferenças entre o sacerdócio arônico da tribo de Levi e o sacerdócio de Melquisedeque. Para Deus instituir um sacerdócio, ele teria que mudar as leis e isso causava uma mudança radical na manifestação e cumprimento de seu próprio propósito universal. Deus não escolheu Israel como único modelo adequado. Pelo contrário, Deus nos dá outras razões porque Ele havia escolhido. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. O objetivo do Senhor Deus em escolher Israel como nação não foi para que este povo, ao ser eleito, se pusesse como o único privilegiado nessa escolha. Ao contrário disso, esta nação fora escolhida para abençoar outras nações.
Mas Israel se orgulhou disso, esqueceu sua incumbência e o ofício dessa escolha e apagou-se ao seu privilégio e cometeu muitos erros. O mesmo que acontece com as denominações, aconteceu com Israel. Letra A, o aparecimento dos preconceitos exclusivistas. Letra B, o afastamento dos propósitos divinos. Deus escolheu uma nação para uma grande missão, mas ela se fez ociosa por causa dos privilégios desse encargo e esqueceu-se do serviço que lhe incumbia seu Senhor. O sentido da escolha de Israel não foi para conceder-lhe uma grandeza político-social ou dar-lhe o título da potência econômica, com objetivos de destruir e suplantar os povos da terra, julgando-os com vara de ferro. O sentido da escolha de Israel não era para que os privilegiados suplantassem as grandes incumbências que lhe foram dadas. O sentido da escolha de Israel não foi para que se julgasse protegido incondicionalmente por Deus como se fora seu favorito, nem para menosprezar os demais povos que não pertenciam à nação eleita. O sentido da escolha de Israel, como a da escolha de um homem a um ministério, é sempre em benefício dos outros e não para o orgulho de um só. Isso implica em sofrimento, tribulações e sacrifícios em favor de todos. João 3,16. O sentido da escolha de Israel não foi o favoritismo, a grandeza política, social e econômica daquela nação. O objetivo não era um reino teocrático nacional, porque se fora por isso, Deus teria falhado. Onde estaria essa grandeza política? Onde estaria essa potência econômica? Onde estaria esse reino teocrático? Como pode permitir sua divisão e humilhação na maior parte de sua história? O fracasso político, social e o protecionismo deste povo nos leva ao entendimento de que não foi este o objetivo divino. Qual foi o sentido da escolha de Israel? Foi dar humanidade ao seu propósito, ao seu reino, à sua divindade. Aquilo que era somente luz, espírito celestial, era manifesta sua glória entre os homens. Embora Israel tenha falhado, a semente desta mulher não falhou. Apocalipse 12, 3-5, Gênesis 3:15. Ele foi um homem eleito que substituiu a nação eleita. Mas nem por isso o propósito de Deus deixou de ser realizado por um judeu obediente e humilde. João 5,19. Esse judeu humilde não se tornou ocioso pelo privilégio de poder ser o primogênito dos mortos ou o crucificado. O unigênito de Deus, ele simplesmente esvaziou-se seu coração de toda a usurpação. Filipenses 2:5-8. E apegou-se à incumbência da cruz. Ele estava interessado em chegar ali no Calvário, como Paulo queria chegar a Roma. Assim Jesus restituiu o sacerdócio universal esquecido por Israel. Era assim que Deus queria que fosse, que Israel como nação fosse o que Levi é para ele, tribo sacerdotal. Isto era apenas um modelo nacional daquilo que poderia ter sido o original do propósito universal para Israel. Este não é o primeiro modelo sacerdotal universal. Esse sacerdócio levítico foi outro sacerdócio. Pela falha de Israel em não querer obedecer às prerrogativas divinas, para ser uma bênção para todas as famílias da terra, o sacerdócio universal por um tempo foi posto de lado. Deus precisou tratar inicialmente com a nação de Israel e organizou a casa, a fim de que esta casa assumisse a posição que lhe havia sido predita. O propósito estava estabelecido. Quando Israel saiu do Egito, Deus falou desse objetivo. Agora, pois,
Se atentamente ouvirdes a minha voz e guardareis o meu pacto, então sereis minha possessão peculiar dentre os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. Êxodo 19, 5-6. Observe que a nação sacerdotal implica não ter herança própria. Como a tribo sacerdotal, o sustento da nação sacerdotal equivalia ao sustento de Deus. Ele era possuidor de tudo. Ser nação sacerdotal deveria significar também que esta nação deveria ser santa, um exemplo internacional. Isto requereria obediência aos mandamentos de Deus. Isso implicaria oficiar expiação e cumprir as leis do sacerdócio, cuidar dos móveis do tabernáculo, zelar pelo cumprimento dos deveres das nações, direito à parte dos dízimos das nações, desempenhar o sacerdócio em satisfação, à semelhança do sacerdócio interno levítico, Números 3, 5-10. O que Deus desejou foi isto: estabelecer o propósito universal, assim como Levi deveria ser para todas as tribos nacionais, Israel deveria ser para todas as nações. Isto implicaria no sacerdócio universal. A origem do sacerdócio universal de Melquisedeque não estava em Levi, estava em Melquisedeque. Inicialmente, Melquisedeque o transmitiu a Abraão, e cada primogênito seria incumbido de ser um propagador desse sacerdócio. Em toda nação haveria primogênitos, em toda família, em toda tribo, a bênção do patriarca passaria a eles. A eles passaria os direitos de herança, de propriedade dobrada, de liderança espiritual, moral e promissora, de posteridade, mas principalmente do sacerdócio. Não se diz de que nação era Jó, mas era um sacerdote. Sabemos que Melquisedeque não era de linhagem de Sem, mas de Cã. Por isso não era contado na genealogia dos judeus. Por isso não se conheceu seu pai, mãe ou irmão. Mas era um rei, e parte de sua dinastia foi conhecida. Josué 10:1. Adoni-Sedeque. Melquisedeque era cananeu. Melquisedeque era rei em Salém. Melquisedeque era sacerdote. Melquisedeque era homem. Melquisedeque era primogênito. Melquisedeque conhecia o Deus Altíssimo, Deus de Noé. Conhecia a lei deste sacerdócio, os elementos de seu sacerdócio, pão e vinho, o corpo do cordeiro e o sangue dele. Melquisedeque não era extremista nem preconceituoso. Sabia da maldição que pesava sobre os cananeus e da bênção que estaria sobre os semitas e jafeitas. Os primogênitos superaram isto até os animais. Todos os primogênitos eram no Senhor, eram as primícias dele. Gênesis 9, Números 3. O que Israel deixou de ser hoje, Deus efetuou através de Cristo, por intermédio da Igreja. A Igreja não tem herança nesta terra, como Levi, pois é a nação sacerdotal. A Igreja tem sido bênção para todos os povos. Mas Israel ainda espera o cumprimento da promessa. Toda a Igreja é um reino de sacerdotes. Não há e nem haverá diferenças entre estes sacerdócios, mas Levi será aperfeiçoado. Levi não é uma tribo real, mas Judá o é. Judá é uma tribo real. Dela vem o reino, de Judá vem o sacerdócio de Melquisedeque, porque foi a capital do seu sacerdócio, e depois veio a ser a capital de Judá. Jesus não veio de Levi, mas de Judá, e foi sacerdote. Não se falava de Judá como tribo real e sacerdotal, porque estava esquecido o sacerdócio de Melquisedeque, o qual Jesus reviveu. Por isso, Davi pôde
entrar no templo e ministrar no altar. Salmos 42, 43. Por isso ele comeu do pão do templo, vestiu o éfode e ministrou como sacerdote. Ali ele uniu Levi e Judá. Davi teve experiência como rei, sacerdote e profeta. Gênesis capítulo 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de paz, Salém, trouxe pão e vinho, pois ministrava como sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, verso 19. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Ao dizimista fiel, Deus sempre entrega os adversários. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão oferece dízimos do botim, mas o recusa para si. O adversário sempre quer almas em troca de bens. Gênesis 14, verso 21. E disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me a mim as almas cativas e os bens toma-os para ti como botim. Gênesis 14, verso 22. E Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor Jeová, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e terra. Abraão havia aprendido a lição com Faraó no Egito. Gênesis 14, verso 23. E juro que nem um fio ou coisa alguma de tudo o que é teu, nem uma correia de sandália tomarei para mim, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Abraão era justo com os seus cooperadores. Gênesis 14, verso 24. Salvo o que os mancebos comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que estes tomem a sua parte.